Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de matemática para o 8º ano. Eu sou o professor Jonatas Carneiro e nessa aula nós vamos começar a trabalhar as equações do segundo grau, mas incompletas. Então preste atenção nessa aula, fica ligado e vem comigo. Pessoal, dá uma olhada nesse problema que está lá na página 56 do seu livro didático, tá? Aqui mostra um jardim que um paisagista está preparando, chamado Paulo, está lá no seu livro didático, confere lá. E aqui ele calculou uma área para esse jardim, uma área de 9 metros quadrados. Mas esse jardim tem a forma de um quadrado, tá? E a pergunta é, qual tem que ser o lado do quadrado para que a área desse quadrado seja 9? Bom, você pode aí até pensar, claro, de cabeça, se área de quadrado é lado vezes lado, qual é o número que elevado ao quadrado, que vezes ele mesmo, resulta em 9? Só pode ser o 3, é ou não é, pessoal? Mas como é que eu transformaria essa situação numa linguagem algébrica? Olha, se nós não conhecemos o lado do quadrado, nós chamamos ele de incógnita, certo? A incógnita, vou chamar aqui de x, com certeza. Bom, se eu quero calcular a área do quadrado, a área é lado vezes lado, né, do quadrado. X vezes x é x ao quadrado. X ao quadrado. Mas nós já sabemos essa área. A atividade disse que a área desse jardim, né, na forma de um quadrado, é igual a 9. Portanto, queridos, nós temos aqui uma equação do segundo grau. Equação precisa, como o próprio nome diz, de um sinal de igual, né? Aqui nós temos uma igualdade entre dois membros. Primeiro membro, membro da esquerda, e segundo membro, membro da direita. Mas a incógnita está elevada a um expoente 2. Observe esse expoente 2 aqui. Isso faz com que essa equação seja do segundo grau. Claro, com uma incógnita só, né? Então, essa é uma equação do segundo grau. Agora, por que nós consideramos essa equação do segundo grau na forma ax ao quadrado mais c? O que é isso? Bom, o formato padrão das equações do segundo grau sempre é esse. Um número, que nós vamos chamar aqui de a, tá? A é um coeficiente. Um número que acompanha a incógnita ao quadrado, ax ao quadrado, mais um outro número que acompanha a incógnita, mais um número sozinho, que é chamado de termo independente, igual a 0. Esse é o padrão de uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c. Acontece que nessa aula e no 8º ano nós não trabalhamos a equação do segundo grau completa, com todos os coeficientes, a, b e c. Para isso, nós utilizamos vários métodos de resolução que a gente aprende no 9º ano e o mais famoso deles você já deve ter ouvido falar, a fórmula de Bhaskara. Todavia, nessa aula nós vamos ficar em equações que têm essa forma. Olha, ax ao quadrado mais c. Quer dizer que nas nossas equações que nós vamos ver nesse vídeo, o b sempre vale 0, né? O número que acompanha a incógnita elevado a 1 sempre é 0. Observe nessa equação, então, que o professor Jonatas montou aqui sobre o jardim, x ao quadrado igual a 9. Tá? Se eu usar o princípio aditivo aqui, só para reorganizar a conta, eu posso escrever que x ao quadrado menos 9 é igual a 0. Observe, então, que eu tenho o coeficiente a, olha aqui, ó, é o número 1. Não tenho b, não tem o número que acompanha a incógnita sozinha, x, b vale 0, e o c aqui vale menos 9, tá? Então, essa equação aqui é uma equação nesse formato. Muito bem, agora que você entendeu o que é uma equação do segundo grau e qual é o formato de equação do segundo grau que nós vamos trabalhar nesse vídeo, vamos resolver essa equação, não é mesmo? Nós escrevemos x ao quadrado igual a 9, ok? Agora pense aí. Nós sempre usamos a operação inversa, né, no princípio multiplicativo e no princípio aditivo para poder isolar a letra. Você que está me ouvindo aí, que está me assistindo nesse vídeo, tenho certeza, sabe resolver a equação do primeiro grau, quando nós isolamos a incógnita. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, a incógnita já está isolada, mas eu preciso tirar este quadrado daqui. E aí, qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Portanto, nós vamos tirar raiz quadrada nos dois lados da equação. E raiz quadrada de x ao quadrado é x. Agora eu vou ter que escrever aqui, ó, raiz quadrada de 9. Quanto é raiz quadrada de 9? Claro que você sabe que é o 3, mas espera lá um pouco, olha só. Não é apenas 3. Por quê?
Quando nós elevamos 3 ao quadrado, nós chegamos no resultado 9, sem problema nenhum. Mas quando nós elevamos menos 3 ao quadrado, também nós chegamos na resposta 9. Dá uma olhada, olha, 3 elevado ao quadrado é 9 e menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, também é 9. Portanto, aqui eu preciso considerar as duas respostas, tá? Você pode escrever desta maneira, mais ou menos 3, ou escrever as duas respostas. Olha, eu vou aqui chamar x1, tá? A primeira resposta de 3 positivo e a segunda resposta de 3 negativo. Uma vez que essa é uma equação do segundo grau, ela apresenta duas respostas. Entretanto, voltando para o nosso problema, que é um problema aplicado na prática, aqui nós estamos falando de área de quadrado, do lado de um quadrado, você vai escolher a resposta que mais te convém. Qual dessas respostas poderia indicar o tamanho de um quadrado? Aí, é claro, você vai cancelar a resposta menos 3 e vai considerar como resposta verdadeira apenas a raiz x igual a 3. Portanto, a resposta dessa atividade é 3. O lado desse quadrado, olha, o lado deveria ser um lado de 3 metros. Combinado? Olha só, mais uma situação que está lá no seu livro didático, página 56, dá uma olhada lá, tá? Volume 3, ok? Aqui diz o seguinte, o termômetro da rua de Rebeca está desregulado. E, em vez de mostrar a temperatura do ambiente, ele registra o quadrado dessa temperatura. Tá? Ao avistar o termômetro, Rebeca viu que a temperatura era 4 graus. Então, essa não é a temperatura verdadeira, é a temperatura elevada ao quadrado. A temperatura elevada ao quadrado é igual a 4. Repare, temos mais uma vez uma equação do segundo grau. Aqui a incógnita já está isolada. Claro que eu vou fazer tirar a raiz quadrada. Quando a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, aplica a radiciação nos dois membros da equação, o quadrado aqui some uma vez que eu estou fazendo, olha, até vou escrever aqui, ó, raiz quadrada de t ao quadrado. Tudo bem? A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, as duas respostas possíveis para essa atividade é que a temperatura pode ser 2 graus Celsius, mas a temperatura também poderia ser menos 2 graus Celsius. E aqui, as duas respostas fazem sentido para esse problema. É ou não é? Olha, 2 graus é uma temperatura muito fria e menos 2 ainda mais. Tá? Então eu vou considerar sim as duas respostas. Qual a temperatura real do ambiente na rua de Rebeca? Pode ser 2 graus Celsius, como também poderia ser menos 2 graus Celsius. Fechado? Muito bem, galera. Para a gente colocar em prática, eu vou resolver aqui a letra A e a letra B da atividade número 1, que está na página 57. Olha essa letra A. P ao quadrado menos 36. Não se assuste, aqui ele só trocou a incógnita, que nós estamos familiarizados com x por p, ok? Mas ainda é uma equação do segundo grau no formato ax ao quadrado mais c igual a 0, tá? O que é que eu preciso fazer aqui? Isolar a letra A incógnita. Então, usando o princípio aditivo, vamos somar 36 dos dois lados da equação. P ao quadrado menos 36 mais 36 anula, né? São números opostos. E 0 mais 36, 36. O que é que eu vou fazer agora? Aplicar o inverso da potenciação, que é a radiciação, raiz quadrada de 36. Ok? E raiz quadrada de 36, quanto é? 6, ok? Como essa é simplesmente uma equação, não é aplicada em nenhum problema prático, aqui eu vou considerar as duas respostas, ok? Então eu vou chamar aqui que a minha primeira raiz da equação, primeira resposta, né, da equação é o 6 e a outra é o P2 é o menos 6, ok? Galera, olha, repare que se eu trocar o 6 no lugar do P, a equação fica verdadeira, ó, 6 ao quadrado menos 36. Será que dá zero? Bom, 6 ao quadrado é 36 e 36 menos 36 é zero. Agora, se eu trocar o P por menos 6, a equação também é verdadeira. Olha, menos 6 ao quadrado menos 36. Precisa dar zero, olha aqui. Menos 6 ao quadrado... 36 positivo, porque menos com menos, né? Você lembra a regrinha lá, números com sinais iguais, a resposta é positiva. 36 menos 36 é sim zero. Portanto, as duas respostas, 6 e menos 6, são válidas. Você não precisa conferir aqui, né? Substituir a raiz na equação
para verificar se é verdadeira. Se você acertou todos os passos, ok. Mas isso é uma prova real, né? A raiz, a resposta de uma equação é o valor que faz com que ela seja verdadeira. Mais um exemplo aqui na letra B. 4x² menos 256 igual a zero. Para que a gente isole a incógnita, eu vou usar o princípio aditivo, somar 256 nos dois lados, nos dois membros da equação, e eu vou ter isso aqui, olha, 4x² igual a 256, ok? Para que eu possa, né, dividir aqui por 4 os dois membros da equação, vou dividir por 4, e aqui eu vou ter x², né, e 256 dividido por 4. 256 dividido por 4 é 64, tá? x² igual a 64. E aí? Operação inversa da potenciação, você já sabe, é a radiciação. Então, raiz quadrada de 64, 8. Não esquece desse detalhe, tá? Temos duas respostas aqui, 8 ou também menos 8, combinado? E para a gente terminar essa aula, eu vou resolver aqui a atividade número 2, que também está na página 57 do seu livro didático. Magali tem um pomar com formato quadrado e área 121. Então, aqui, bem simples, quadrado, a área desse quadrado, 121 metros quadrados. Tá? Qual é o perímetro desse pomar? Veja, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Aqui nós precisamos descobrir quem é o lado desse quadrado. A área de um quadrado é o lado vezes lado. X vezes x, x². E eu sei que a área é 121. Combinado? Equação do segundo grau, na forma ax² mais c, incógnita já está isolada. Vou fazer o inverso da potenciação, que é a radiciação. Raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 121, 11, combinado? Agora vamos lá, vamos anotar as nossas duas respostas. 11 e menos 11. Como essa é uma equação aplicada numa situação de geometria, nós estamos falando de lado de quadrado, eu não posso considerar o menos 11 como resposta. É ou não é? Não existe um quadrado de lado menos 11, portanto a nossa única resposta válida, tá, é 11. Claro que o menos 11 é raiz da equação, só não é a resposta do nosso problema. Então nós temos um quadrado de lado valendo 11 metros. 11 metros. Já consigo calcular o perímetro sem problema nenhum. O perímetro é a soma de todos os lados, 4 vezes 11, né? 11 mais 11 mais 11 mais 11, 44 metros. Essa é a resposta, ok? Pessoal, vou deixar aqui as outras atividades que eu não resolvi do número 1, letra C, D, E e F, para você tentar resolver na sua casa, ok? E também vou deixar aqui na descrição do vídeo essas atividades, beleza? Obrigado por assistirem até aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido bem essa matéria. A gente se vê na próxima aula com a correção das atividades. Um abraço para todo mundo.